Bem-vindos à Aurora Escarlate. Eu sou a Ana Lu e hoje vou trazer para vocês como a Segunda Guerra Mundial foi fundamental na criação das batalhas espaciais de Star Wars. Antes de Star Wars se tornar um blockbuster, era apenas uma ideia de George Lucas. Para trazer sua história à vida, Lucas recrutou artistas habilidosos e cineastas que conseguiriam traduzir sua visão para a realidade. Quando chegou a hora de transmitir sua visão para as batalhas espaciais, Lucas olhou para o passado. Filmes de guerra e gravações de batalhas aéreas da Segunda Guerra Mundial serviram como inspiração para as batalhas espaciais diferentes de qualquer coisa que o público já vira. Das batalhas sobre a Estrela da Morte até os rebeldes de Rogue One enfrentando o escudo imperial em Scarif, as batalhas de nave fazem parte de alguns momentos mais emocionantes da história de Star Wars. George Lucas disse em uma entrevista com Jonathan Brindze em The Making of Star Wars que uma das razões para começar a escrever Star Wars era porque ele queria ver naves espaciais tendo batalhas no espaço. Ele amava os quadrinhos de Flash Gordon e Buck Rogers quando criança, mas acreditava poder criar uma experiência mais próxima às de assistir um combate aéreo em um filme da Segunda Guerra Mundial, com naves mergulhando e virando de maneira realista. E esse estilo realista de combate espacial foi o que diferenciou Star Wars. George Lucas explicou que uma visão importante que ele tinha do filme quando começou era de um combate aéreo no espaço com espaçonaves. Duas naves voando através do espaço atirando uma na outra. Essa era a ideia original dele. Ele queria fazer esse filme e ver isso. Pois em Star Trek era sempre uma nave parada aqui, outra nave parada ali, atirando lasers e uma desaparecia. Para ele não era exatamente um combate onde elas correriam pelo espaço atirando. Porém, embora a visão parecesse clara para George, ele achou uma maneira criativa de compartilhar essa visão com o time que trazia Star Wars para a realidade. Ele fez corte com cenas de batalhas de imagens de arquivos, documentários e filmes de guerra. Toda vez que um filme de guerra passava na televisão, como As Pontes de Tokori, de 1954, George Lucas assistia e se houvesse uma sequência de combate aéreo, ele gravava. Então ele transferia para um filme de 16mm e editava de acordo com a história dele. Era a maneira como ele passava a sensação de movimento das espaçonaves. O resultado final foi substancial. Chegou a um ponto onde George tinha cerca de 20 a 25 horas de gravação. Em abril de 1975, George se encontrou com John Dykstra, que veio a se tornar o supervisor de efeitos especiais para o primeiro Star Wars. Para transmitir sua visão, Lucas compartilhou o projeto das edições. O time da Industrial Light and Magic usou as gravações durante toda a produção. O câmera da ILM, Richard Edlund, em uma entrevista, relembrando de como as cenas eram projetadas e filmadas, comentou que um sistema de câmeras inteiro foi desenvolvido para Star Wars. Segundo ele, o projeto de Lucas com a edição dos filmes foi uma ajuda imensa, porque eles sabiam o tipo de cenas que George queria e evitava confusões. O artista de efeitos responsável por pirotecnias, Joe Viscocio, também se inspirou pelas filmagens da Segunda Guerra Mundial. Ele disse que George queria ver o efeito de bola de fogo, do tipo visto na guerra, onde uma nave simplesmente se desintegra e você vê uma grande bola de fogo. Viscocio teve total liberdade para fazer o que queria. George deu o conceito e ele estava livre para criar. Com a fotografia principal pronta e iniciando a pós-produção, George Lucas estava insatisfeito com o primeiro corte do filme e chegou a contratar novos editores. Sem querer influenciar o novo time de edição, eles não tinham sequer permissão para olhar o corte original. Segundo o editor Richard Tew, George deu como único guia a ele a cópia das gravações de combate aéreos. Até mesmo o sonoplasta Ben Burtt trabalhou com os filmes de guerra. De acordo com uma entrevista dele, ele disse que pouco se tinha da batalha final completa, mas tudo tinha sido trabalhado em cima dos filmes antigos da Segunda Guerra Mundial. Então ele trabalhou com o som das naves e lasers em cima disso. Enquanto a edição de imagem e som progredia, os efeitos da ILM levaram mais tempo. E mesmo sem os efeitos, George convidou alguns amigos para ver o corte inicial do filme em fevereiro de 1977. O roteirista Willard Huyck
disse que a falta dos efeitos era um problema, porque no lugar das imagens prontas, George inseriu imagens da Segunda Guerra. Então, segundo ele, em um segundo você estava com um Wookiee numa espaçonave e no outro você estava nas pontes de Topolri. Francis Ford Coppola também foi um dos convidados e disse que era um tanto difícil julgar porque não entendia muito o que estava acontecendo. Talvez o único a ver além do corte foi Steven Spielberg. Ele disse que era difícil entender o que o filme se tornaria, mas amou por causa da história dos personagens. Em maio de 1977, os efeitos não estavam só terminados, como eram revolucionários. O público apareceu em números recordes para ver o filme. Aquele filme simples de imagens da Segunda Guerra Mundial foi o predecessor das técnicas de pré-visualização modernas, usadas nos filmes subsequentes de Star Wars e na indústria de filmes até hoje. E aí, gostou da ligação da Segunda Guerra Mundial com os filmes de Star Wars? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos e ativa os sininhos para receber nossas novidades. Me despeço por aqui e aguarde a Aurora.